O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Meus amados, nós vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Faremos a leitura até o versículo 10 e depois peço a vocês que leiam comigo o verso 24. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente. E ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer. E bebia da torrente. Mas passados os dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Todos comigo, por favor, o verso 24. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amém. Eu quero conversar hoje sobre Elias, boca de Deus. Elias, boca de Deus. Talvez a palavra que mais se escuta hoje no mundo, e não diferentemente no Brasil, é a palavra crise. Vivemos uma crise mundial. Vivemos um tempo de tensão. Só que a palavra crise não é uma palavra nova e nem a realidade dela é uma situação nova. Quando eu olho para esse texto, eu vejo uma crise medonha. Porque o povo de Israel, depois de viver 120 anos de um governo centralizado nas mãos de Saul, Davi e Salomão, com a morte de Salomão, as 12 tribos enfrentam uma grande crise. 10 delas seguem a liderança cismática de Jeroboão I, ficando apenas 2 tribos leais à dinastia davídica, Benjamim e Judá. Essas 10 tribos que seguem a liderança cismática de Jeroboão formam um reino, reino do norte, que se afasta de Deus de forma permanente, porque o rei Jeroboão I deu uma tacada política para ele, funcional, mas desastrosa para o povo. O que ele fez? Percebendo ele que o centro da religião era o templo, e o templo ficava em Jerusalém, ele pensou: se os meus súditos forem para lá, vou perdê-los. O que ele fez? Construiu novos templos, constituiu novos sacerdotes e transformou a religião numa plataforma política. E todos os 19 reis que o sucederam andaram no caminho de Jeroboão. Assim a igreja da época, a religião, se perverteu por completo. Todos esses reis foram maus, todos foram apóstatas, todos foram idólatras, todos se afastaram de Deus. Esse chamado Reino do Norte durou apenas 209 anos, de 931, quando começou, a 722, quando a Assíria leva essas 10 tribos para o cativeiro, nunca mais se restabelecendo como hegemonia política. Eu queria apenas trazer à memória de vocês
até esse período em que Deus levanta Elias. Para vocês terem uma ideia. Jeroboão, primeiro, reinou 22 anos. Foi muito mal. O filho dele assume o governo e reina apenas 2 anos, o Nadab, e é assassinado. Mas quem mata o rei Nadab não vai para a cadeia, assume o governo. Foi uma conspiração política. O Baasa, que matou o Nadab, governou 24 anos. E quando ele morreu, o filho dele, Elá, governa 2 anos e é assassinado. Quem assassina o rei não é preso, assume o governo, Zinri. O povo se rebela, cerca o palácio, e ele, não podendo se ver livre daquele sítio, põe fogo no palácio e se mata. Então assume o governo aquele que nós chamamos de Onri, que foi até então o pior rei. Foi quem transfere a capital para Samaria. E ele governou 12 anos. Foi o pior de todos. Mas agora assume o governo o filho dele, o Acabe, que é apelidado de o pior rei de Israel. Governou 24 anos. Casou-se com a pior mulher do mundo, Jezabel. A mulher era assassina, era feiticeira e era mandona. O rei era apenas um boneco na sua mão. Essa mulher impôs à força da espada e da baioneta o culto a Baal em Israel. Os profetas de Deus estão sendo caçados, perseguidos e mortos. É nessa conjuntura de crise política sem precedentes, de crise moral, de crise espiritual, é que Deus levanta não um partido político, não uma denominação religiosa. Deus levanta um homem. Deus levanta Elias. Peço a você que pouse os olhos comigo no verso 1, para nós sabermos quem é esse homem. Está escrito: então Elias o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Quando diz Elias o tesbita, não está falando da família dele, do sobrenome dele. Está falando da procedência geográfica dele. Ele vem de Tisbé. Ele vem de uma região que não é conhecida. Se você for para o mapa para encontrar, você não acha. Ele vem lá das cordilheiras do Gileade, onde hoje fica a região, daquele tempo, de Edom, de Amon, hoje Jordânia. E ele não é um homem conhecido. Ele não vem de uma família conhecida. Não é de uma família rica. Não procede de uma escola de profetas, nem muito menos de uma família sacerdotal. Ele é um homem desconhecido, de uma família desconhecida, de um lugar desconhecido, mas um homem levantado por Deus. E aqui, irmãos, quebra-se um paradigma. Porque Deus não precisa de estrelas para fazer a sua obra. Deus não precisa de figurões para fazer a sua obra. Um dos graves pecados da igreja evangélica brasileira é que ela acaba promovendo ícones, figurões, estrelas. Isso é um pecado. Porque, na verdade, na constelação do reino de Deus, só existe uma estrela. É o sol da justiça, a brilhante estrela da manhã. E quando o sol está brilhando, não tem espaço para estrelas brilharem. Quando Jesus é o centro de tudo, não há espaço para os homens serem projetados. Todos estão nivelados no mesmo patamar, são servos. É curioso que este homem sai do anonimato e começa o ministério dele pregando para o rei, no palácio do rei. Muitos de nós, pastores, passaremos o nosso ministério inteiro sem nunca ir no palácio pregar para o rei. E a palavra de Elias ao rei Acabe é uma palavra de juízo. Ele chega para dizer o seguinte: olha, segundo a minha palavra, não vai chover, não vai cair orvalho. Chove de vez em quando, mas orvalho cai toda noite. Ou seja, nem o incomum, nem o comum vão acontecer. E por que ele está dizendo isso? E por que essa palavra de juízo? É porque, na verdade,
Baal era considerado o padroeiro da prosperidade. Quando as pessoas colhiam os frutos da lavoura, ou quando viam as crias das ovelhas lá no campo, atribuíam isso a Baal. Numa cultura agropastoril, se não chove nem cai orvalho, entra em colapso tanto a pecuária quanto a agricultura. Deus está com isso quebrando as pernas de Baal, trazendo uma palavra de juízo à nação. Agora, o que é curioso é que ele diz assim: não vai chover, não vai cair orvalho, segundo a minha palavra. De onde está a segurança dele para fazer essa afirmação? Por que ele diz isso? Esse texto não responde essa pergunta. A resposta está lá em Tiago 5,17, que diz assim: Elias orou com instância para não chover, e não choveu. Então, aprendemos aqui uma lição. Só pode prevalecer em público diante dos homens quem primeiro prevalece em secreto diante de Deus. Só pode se levantar para pregar com poder quem primeiro se prostrou em oração diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Talvez um dos grandes dramas da igreja contemporânea é que ela separou academia de piedade, separou pregação de oração. Temos verdadeiros gigantes do saber no púlpito, mas nanicos na vida de oração. Gente que tem conhecimento acerca da pessoa de Deus, mas não tem intimidade com Deus. Nas palavras do avivalista Jonathan Edwards, gente que tem luz na cabeça, mas não tem fogo no coração. Se nós quisermos, meus irmãos, impactar nossa própria vida e aqueles com quem convivem conosco, precisamos conhecer a intimidade de Deus, para então tornar Deus conhecido através da pregação. Mas é curioso que chega no verso 2, há uma transição para mim de anticlímax, porque está escrito assim: veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para a banda do Oriente e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Tudo que um pregador não gostaria de fazer na vida é se esconder. O pregador gosta de caminhar na direção da multidão e não na direção da solidão. E Deus o manda esconder-se. Se você olhar essa região, é uma região deserta. Lá tem um filete d'água, que ainda corre. Mas como Elias orou para não chover, esse filete d'água vai secar. Deus manda o Elias para o deserto. E deserto na Bíblia é um lugar de prova, de refinamento, onde Deus apaga os holofotes, onde Deus tira toda a projeção humana. O problema é que deserto não é um acidente no percurso da vida, deserto é uma agenda de Deus na nossa história. Na verdade, é Deus quem nos matricula na escola do deserto. Aliás, a escola do deserto é a escola superior do Espírito Santo, onde Deus treina os seus líderes mais importantes. E quando Deus nos leva para o deserto da prova, Deus tem dois propósitos em nos matricular nessa escola. Primeiro propósito: trabalhar em nós, antes de trabalhar através de nós. Porque na verdade, neste mundo que aplaude o performance, isso não impressiona Deus. Deus está mais interessado em caráter do que em carisma. Deus está mais interessado na nossa vida do que nas nossas obras. Deus está mais interessado em quem nós somos do que no que nós fazemos. Então, primeiro Deus trabalha em nós, para depois Deus trabalhar através de nós. Quando o Senhor Jesus chamou os seus discípulos, não os chamou prioritariamente para pregar, nem para expulsar demônios. Chamou-os prioritariamente para estarem com Ele, só depois os enviou a pregar. Isso porque o Deus da obra é mais importante que a obra de Deus.
Por isso Deus nos leva para o deserto. Para entendermos que nós não somos nada e dependemos de Deus que é tudo. Mas a segunda coisa, a segunda lição, quando Deus nos leva para o deserto, é para nos ensinar que nós dependemos mais do provedor do que da provisão. Esse texto é muito engraçado até, porque Deus vai sustentar o Elias enviando garçons voadores. Talvez até porque estava escondido. E Deus sabia da fúria, da truculência de Acabe e Jezabel. Se alguém fosse transportar carne e pão para Elias por via terrestre, ele seria descoberto, assassinado. Então Deus adota um método inusitado, inesperado, improvável, milagroso. Imagine você, as aves voando, segurando 1 quilo de carne e um pacote de pão, com o endereço certo, com o GPS certo, vai lá exatamente ao Elias. E talvez não foi uma semana, nem um mês, talvez durou mais de 1 ano. Foram 3 anos e meio, sem chuva, sem orvalho. Em outras palavras, ou Deus sustentava Elias, ou ele perecia. Agora veja comigo o versículo 7, quando está escrito assim: mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. O grande problema é este: o que você vai fazer quando você está onde Deus mandou você estar, fazendo o que Deus mandou você fazer, e de repente a sua provisão acaba? Porque administrar a provisão é fácil, nós a temos, nós a administramos. E quando a provisão acaba, o que você faz? É muito importante compreender que quando a nossa provisão acaba, Deus sabe onde estamos. Deus sabe para onde devemos ir e o que nós devemos fazer. Isso não é acidente, isso é providência. Providência carrancuda, mas providência. Mas por trás da providência carrancuda, como dizia William Cowper, existe uma face sorridente. É porque Deus ainda está trabalhando em nós, para depois trabalhar através de nós. Deus me deu a experiência de viver isso aqui, experimentar isso aqui. Foi no ano 2000, sendo pastor em Vitória, no Espírito Santo, eu fui convidado para fazer um curso nos Estados Unidos, um curso de doutorado em ministério, e eu fui para lá com a minha família, e na época, a igreja de Vitória, em uma reunião de consenso do conselho, acordamos que $2.300 era o suficiente para eu me manter lá com a minha família. E eu fui com a expectativa de pelo menos meia bolsa. Obviamente, desses 2.300 eu tinha valores a deduzir. Primeiro, que todo pastor é dizimista. Pelo menos pressupõe que seja. Então, se eu recebia 2.300, $230 já ficava na tesouraria da igreja. Recebia líquido 2,70. Nós temos uma senhora que tem 73 anos hoje, que mora conosco há mais de 30 anos. Obviamente ela não pôde ir conosco. E eu percebi que não poderia ser justo com ela, desamparando-a nesse tempo. Então continuei pagando o saláriozinho dela. O apartamento onde nós morávamos, com todas as nossas coisas, foi para lá uma missionária, para morar. E ela assumiu o compromisso de pagar o condomínio, na nossa ausência, morando ali. Ela teve que se mudar da cidade e eu tive que também pagar o condomínio. Quando eu botei na ponta do lápis, eu recebi líquido em torno de 1.400. Quando eu chego em Jackson, Mississippi, tomo alguns sustos. Primeiro, não recebi bolsa de 1 centavo. Segundo, não tem transporte público. Não sei se tem hoje, mas não tinha na época. Então eu precisei comprar um carro velho. Não tinha escola para os nossos filhos na hora que nós chegamos. Tivemos que matriculá-los numa escola cristã,
E eu e minha esposa levantávamos todo dia 4 horas da manhã para limpar a escola. Enquanto ela varria e limpava a quadra, eu ia lavar os banheiros, para ganhar um desconto de $200 na mensalidade. O problema é que tinha que pagar aluguel, tinha que pagar seminário, tinha que pagar a escola de inglês, tinha que pagar a escola dos filhos. E quando pus na ponta do lápis, tudo isso valia, era em torno de $3.300, e eu tinha uma receita de $1.400. Tínhamos levado as nossas reservas todas, com 5 meses a reserva acabou. O carro velho quebrou. Quando eu veio para a oficina, $1.350 para consertar, não tinha dinheiro sequer para tirar o carro da oficina. Já também não tinha dinheiro para pagar o seminário, nem para fazer compra para casa. E eu tinha tomado uma decisão no meu coração. Não queria ser mais pesado à igreja. Não queria dar esse tipo de informação para a igreja. Olha, manda mais dinheiro, porque o que vocês estão mandando não dá. Então eu tomei uma decisão com a minha esposa. Falei, nós temos 2 opções. Ou voltamos frustrados, ou pedimos para Deus um milagre. Nós sempre pregamos que Deus é o Jeová Jiré. Que Deus, quando nos leva para o deserto, é para nos ensinar e não para nos destruir. Então, nos ajoelhamos na sala e pedimos para Deus abrir uma porta para nós. Irmãos, foi tão marcante para nós, porque quando nós terminamos de orar, o telefone tocou. E eu corri para atender um convite para pregar na Pensilvânia. É constrangedor, mas eu viajei para lá sem dinheiro de um cafezinho no bolso. E quando eu preguei naquela conferência, no final da conferência, o pastor que dirigia a programação disse assim: meus irmãos, o pastor Hernandes é estudante aqui na América, e todo estudante é duro. Não precisa nem ser profeta para falar um trem desse, né? Se alguém quiser ajudá-lo, fique à vontade. Eu saí daquele congresso com $5.500 de oferta. Um irmão me procura, um pastor, está saindo assim, correu na minha direção e falou: olha, fique tranquilo, eu vou lhe mandar $300 por mês, até você terminar o seu curso. Eu voltei para casa chorando. Tirei o carro da oficina, fiz compra para casa, paguei as contas, sobrou dinheiro ainda. Na semana seguinte, um outro convite para pregar em New Hampshire, a mais de 2.500 quilômetros de onde eu morava. Estou pregando meu último sermão, chega um presbítero por trás de mim e botou um bilhete dentro da minha Bíblia assim, letras garrafais. Eu não sei o que está acontecendo com você, mas Deus tocou o meu coração. Eu vou lhe mandar $600 por mês até você terminar o seu curso. Me deram uma oferta de $2.500. Para encurtar a conversa, eu recebi 21 convites para pregar, em 10 estados diferentes. Cada lugar que eu ia, Deus fazia um milagre diferente. Uma mulher viajou 60 milhas de noite, debaixo de neve, porque Deus tocara o coração dela lá na sua casa, para onde eu estava, para me dar uma oferta. Nunca nos faltou nada. Todas as nossas necessidades foram supridas. E no dia que nós viemos embora, eu fui no banco para fechar a conta, pasmem vocês. O dia que eu fui fechar a conta foi 11 de setembro de 2001. Quando as torres foram atacadas no terrorismo. E para minha surpresa, exatamente o valor das nossas economias pessoais que nós havíamos levado, estava lá no banco. E Deus nos ensinou a lição. Quando a sua fonte seca, o meu manancial continua jorrando. Quando a sua despensa fica vazia, os meus celeiros continuam cheios. Você precisa aprender a depender mais do provedor do que da provisão. Mas notem comigo, no verso de número 8 e 9, que é uma outra transição radical. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Esse texto dá vontade da gente dar umas boas gargalhadas, porque o que está acontecendo aqui não faz o mínimo sentido. Parece que Deus tem senso de humor, e tem. Porque vejam vocês, se Deus dissesse assim para Elias: Elias, chega de ficar aí escondido, agora é hora de você trabalhar. Tem uma mulher lá em Sarepta
que está morrendo de fome. Você vai para lá para sustentar aquela mulher. O Elias poderia dizer, bom senhor, pelo menos eu tenho um trabalho, eu tenho um ministério, vou cuidar de uma senhora viúva. Mas o que Deus diz para ele é o contrário. Elias, dispõe-te, vai a Sarepta, porque lá uma mulher viúva vai sustentar você. A essas alturas, conforme o capítulo 18, verso 10, Elias está sendo procurado por Acabe, vivo ou morto, em Israel e fora de Israel. Botar a cara na rua era correr o risco de ser assassinado pela polícia de Acabe. Porém, o Deus que envia é o Deus que protege. Quando ele chega lá, a mulher que vai sustentá-lo está morrendo de fome. Dá para entender isso? Eu acho, pastor Vinícius, que o propósito é de humilhar o seu profeta. É o seguinte, meu filho, você vai ter que depender da viúva pobre. Então baixa a bola e se reduza a quem você é. Ninguém. É assim mesmo. Primeiro Deus trabalha em nós, para depois Deus trabalhar através de nós. O que eu acho magnífico é que aquela viúva conheceu a Deus na cozinha. Não tem lugar melhor para conhecer Deus, tem? E quando eu leio o texto, na minha visão, eu acho que Deus não multiplicou um saco de trigo, nem um tonel de azeite para aquela mulher. Todo dia que ela ia para a refeição, fazia a comida do dia, a refeição do dia, ela olhava na panela, depois de fazer a refeição, o mesmo nível de farinha, o mesmo nível de azeite, o mesmo nível de farinha, o mesmo nível de azeite. Todo dia, toda semana, todo mês. Isso é um milagre que Deus faz ainda hoje. É Deus que multiplica a farinha na nossa panela e o óleo na nossa botija. Irmãos amados, às vezes nós temos uma visão equivocada dos milagres de Deus. Por exemplo, você sai para viajar com a sua família, enfrenta um acidente grave, o carro fica todo retorcido. Eu passei por um acidente nos Estados Unidos, um dia de muita neve, estava viajando para Massachusetts, e o carro ficou desgovernado, saiu da estrada, o carro bateu num outro carro que tinha rodado também, o carro virou um L, perda total, nem um arranhão. Louvado seja o Senhor. Aí você diz, um milagre. Ok, milagre. Mas às vezes não olha milagre o fato de a gente sair de casa todo dia, voltar para casa todo dia, levar filho na escola todo dia, buscar filho na escola todo dia, sem um acidente. Talvez você não veja como milagre o fato de você estar aqui hoje, eu também, e ter vírus, bactérias no ar. Se entrar na nossa corrente sanguínea, pode nos tirar a vida. Você está aqui, e eu estou aqui. Então Deus faz milagres no extraordinário, e Deus realiza milagres da sua providência no ordinário da vida. Ele quem nos sustenta. Ele quem nos dá vida, Ele quem nos dá a respiração e tudo mais. Agora, preste atenção num fato importantíssimo. Na mesma casa que acontece um milagre, acontece também uma tragédia. Porque o filho único desta viúva adoeceu e morreu. Ontem, eu recebi um telefonema de um casal muito aflito. O filhinho nasceu precocemente, foi direto para o CTI, pegou uma infecção muito grave, e os médicos disseram, não tem mais jeito. E eu sei que é duro demais para um pai e para uma mãe receber uma notícia dessa. Nós oramos aqui no culto, cheguei em casa, liguei de novo, oramos juntos. E essa madrugada o Senhor levou a criança. Na mesma casa de alguém que celebra a vida, também chora a dor do luto. Ser crente não é viver numa estufa, nem blindado. Crente chora também. Crente
sofre a dor do luto também. O filho único da viúva adoeceu e morreu. O que me impressiona no texto é que aquela viúva botou a culpa da morte do filho em Elias. E Elias não tinha culpa nenhuma. Eu não sei se você já foi acusado de alguma coisa que você nada devia. Às vezes nós somos muito fortes em nos defendermos. Elias não disse uma palavra em sua defesa. Talvez, entendendo o princípio de Jesus, de não se esmagar a cana quebrada, nem se apagar a torcida que fumega. Tripudiar sobre alguém que já está ferido pela vida, não vale a pena. Elias se calou. Nenhuma palavra em autodefesa. Mas diz o texto que ele pega o menino, leva para o seu quarto, coloca-se sobre o menino, e ali, com a porta trancada, ele ora, ele fala, e fala muito, fala com Deus. E Deus faz o imponderável, o impossível, o inimaginável. Não tem história de ressurreição até então na história da humanidade, pois Deus ressuscita o menino. E eu fico imaginando o Elias se fosse um dos estrelas de hoje. Porque hoje tem gente que faz propaganda de milagre que nunca aconteceu. Faz marketing em cima. Se Elias fosse um dos estrelas de hoje, eu acho que ele tomaria algumas medidas. Primeiro, eu acho que ele chamaria uma coletiva para dar uma entrevista, né? Dizer quão grande homem ele era. Eu acho que ele botaria alguns outdoors na cidade, uma fotografia dele, mostrando quão poderoso o profeta ele era. Talvez ele faria um discurso de autoelogio, um panegírico. Ou talvez ele bateria palmas para ele mesmo. Quem sabe até faria um solo do hino, quão grande és tu, diante do espelho. Fez nada disso. Ele simplesmente disse: mulher, o teu filho vive. O que Elias nos ensina com isso? Que se Deus num dado momento usar a sua vida, e por meio de você realizar algo extraordinário, bote a boca no pó, porque tudo vem dele, tudo é por meio dele, e tudo é para ele. Agora, eu quero concluir. Quando você honra Deus, Deus honra você. Está escrito lá em 1 Samuel 2,30. É nessa conjuntura que o verso 24 entra, dando o título dessa mensagem de hoje. Aquela mãe viúva, ao receber de volta o seu filho único, diz assim para Elias: agora eu sei que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Irmãos, isso é sublime demais, porque parece-me que este título, tão lindo e tão sublime, está hoje em desuso. Escasseiam-se os homens de Deus. Tem homens ricos, tem homens famosos, tem homens poderosos, tem homens influentes, mas escasseiam-se os homens de Deus. Agora eu sei que tu és homem de Deus. Fazendo uma breve aplicação, como é que as pessoas conhecem você? Homem de Deus? Mulher de Deus? Mas a segunda coisa que essa mulher diz para mim é mais chocante ainda. Agora eu sei que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Isso significa que nem todas as pessoas que proferem a palavra de Deus são boca de Deus. Aliás, está lá em Jeremias 15:19 assim: se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás na minha presença. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. Eu não sei se você já viu isso, mas chega um pregador, profere uma mensagem,
Não acontece nada. Chega outro pregador, profere a mesma mensagem. Os corações se derretem. Por quê? É porque um é boca de Deus, o outro não é. E.M. Bounds foi um metodista piedoso do século XIX. Escreveu talvez o melhor livro sobre oração, pelo menos que eu conheço. Ele disse assim: nós estamos à procura de melhores métodos e Deus está à procura de melhores homens. Deus não unge métodos, Deus unge homens. Vivemos uma geração privilegiadíssima. Hoje, irmãos, os maiores e melhores sermões pregados na história da igreja estão disponíveis no nosso vernáculo, na língua portuguesa. Sermões de Aurélio Agostinho, sermões daquele que foi chamado de Boca de Ouro, João Crisóstomo, sermões de Lutero, sermões de Calvino, sermões de Jonathan Edwards, sermões de Charles Haddon Spurgeon, sermões de Martin Lloyd Jones, sermões de Dwight Lyman Moody, sermões de Charles Finney, sermões que Deus usou para levar centenas, milhares de pessoas à conversão. Se nós pegarmos os mesmos sermões hoje e pregá-los rigorosamente na íntegra, os resultados não serão os mesmos mais. Por que não? Porque Deus não unge métodos, Deus unge homens. Um fato muito curioso, pastor, é que conheci um seminarista que resolveu decorar o sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards era uma mente brilhante, um homem santo de Deus, que experimentou um grande avivamento nos idos de 1735, 1740, e quando ele pregou esse sermão, ele orou, jejuou durante 3 dias, e ao pregar o sermão numa noite, depois dessa experiência de intimidade com Deus, segurava a lamparina numa mão, o esboço na outra mão, e lia o sermão. E enquanto ele pregava, o auditório foi tomado de profunda convicção de pecado. As pessoas choravam, se agarravam nas pilastras do templo. Quando ele terminou de pregar, o auditório estava prostrado ao chão, em lágrimas. E naquela noite, cerca de 500 pessoas se renderam a Cristo. O seminarista pegou o sermão, decorou o sermão e pregou o sermão com toda eloquência, palavra por palavra, sentença por sentença. E o povo caiu também, mas no sono. No sono. O sermão era o mesmo, mas quem pregava o sermão era outra pessoa. Na igreja presbiteriana nós tivemos um pastor, talvez a maior referência que nós tivemos na nossa história de piedade, pastor Antônio Elias, que faleceu com mais de 90 anos. E ele era um homem muito simples, muito simples. Sermões dele, para vocês terem uma ideia, ele dizia: meu sermão é assunto, puxa assunto. Mas eu nunca vi Antônio Elias pregar sem ter lágrimas nos olhos. Eu nunca vi Antônio Elias pregar sem ver o auditório chorando. Um dia ele estava num congresso de líderes, pastores, e alguém se levanta no auditório para fazer uma pergunta teológica para ele. Pergunta complexa. E a pergunta era esta: pastor, nos ajude a entender o que é unção. Unção. Ele disse: é muito simples. Unção significa que uns são, outros não são. É isso. Agora eu sei que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Que Deus nos ajude nessa geração a termos novos Elias. Boca de Deus. Vamos ficar em pé e vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos pela tua palavra tão preciosa. E nós te pedimos que nesta noite tu toques o nosso coração.
Nós só podemos falar aos ouvidos, Senhor. Só o Teu Espírito pode falar aos corações. Então, Deus, por amor do Teu nome, fala conosco. E levanta uma geração de homens à semelhança de Elias. Homens que tenham experiências contigo, que conheçam a tua intimidade. Homens que sejam preparados, treinados, capacitados por ti, na escola do deserto. Homens que sejam ousados em clamar aos céus por milagres na nossa geração, e ver os milagres acontecendo. Homens que sejam reconhecidos como homens de Deus, homens que sejam boca de Deus. Tem misericórdia de nós, restaura a nossa sorte, reaviva o nosso coração, abençoa, ó Deus, o teu povo aqui congregado, e as milhares de pessoas que estão conectadas nesta noite. Manifesta a tua glória, enche-nos do teu Espírito, e reveste-nos do teu poder, em nome de Jesus, amém.